Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o David novamente. E dessa vez galera, nós vamos apresentar aqui para vocês o que é a epistemologia de rua, né? O que é a epistemologia de rua e também como se aplicar a epistemologia de rua no seu dia a dia, certo? Em discussões aí com teístas, com pessoas que acreditam em Deus, certo? Que acreditam em coisas sobrenaturais ou até mesmo em pseudociências, certo? O que é a epistemologia de rua? Bom, a epistemologia de rua é uma abordagem elaborada por um filósofo chamado Peter Boghossian, como vocês podem ver aqui o nome, certo? Esse vídeo aqui ele vai ser baseado neste texto aqui, né, que foi um texto traduzido aqui na página da Contra os Apologistas. E esse texto ele é do Jay Hitchens, né? Desse cara aqui, desse rapaz aqui, Jay Hitchens, onde ele explica melhor o que é a epistemologia de rua e faz uma introdução geral da coisa e como se aplicar esse método também, né? Ensina como se aplicar esse método no dia a dia, né? Por assim dizer. Vamos lá então, certo? Vamos fazer uma leitura e ao mesmo tempo uma explicação com a leitura, né, com o auxílio da leitura, para que fique mais claro para vocês como que nós aplicamos esse tipo de metodologia e o que é a metodologia em si, né, o que é essa abordagem em si. Mas vamos lá. Vamos fazer o título, né, obviamente, Introdução à Epistemologia de Rua. Então vamos lá. O termo epistemologia de rua refere-se a uma técnica de conversação introduzida em 2013 pelo Dr. Peter Boghossian, professor assistente de filosofia na Portland State University. É uma alternativa mais produtiva e positiva para debates e discussões. Um número crescente de pessoas em todo o mundo encontrou valor na técnica e está adotando em suas conversas com outros sobre alegações extraordinárias, certo? Principalmente sobrenaturais e ou religiosas. Então é uma técnica de conversação aí, né? Uma abordagem aí que foi trazida por esse filósofo para lidar com pessoas que acreditam em teorias de conspiração, que acreditam em coisas sobrenaturais, como por exemplo vida após a morte, espírito, almas, deuses e esse tipo de coisa, certo? Mas para que serve ela exatamente, né? Qual que é o foco dessa abordagem, certo? Por que ela se chama epistemologia de rua e não outro nome, né? Talvez discussão de rua ou coisa assim. Por que ela se chama epistemologia de rua, né? Epistemologia é um termo aí que se refere a uma área da filosofia, certo? É uma área da filosofia que estuda a forma de obtermos conhecimento a respeito da realidade, certo? Quais são as formas válidas de obter conhecimento e o que isso constitui o conhecimento em si. Então, uma hora que estuda o conhecimento como um todo, as formas de se alcançar esse conhecimento e o que é o conhecimento em si, certo? O que significa ter conhecimento. Então, tendo em vista que essa abordagem ela tem esse nome, qual que é o foco dela, certo? Nós vamos ver aqui. O objetivo da epistemologia de rua é guiar as pessoas a engajarem-se em suas habilidades de pensamento crítico e aplicá-las às suas próprias crenças sobre o mundo. Epistemologia de rua é ensinar as características mais fundamentais do pensamento crítico. É sobre ajudar as pessoas a reconhecer o valor do ceticismo e do método científico. É sobre iluminar a distinção entre crenças sobre o universo e a verdade objetiva do universo. Então, o que é isso? Nós identificarmos quais são as metodologias, né, e que são aí advogadas por pensadores críticos, né, pessoas que têm um pensamento crítico. Quais formas válidas de se conhecer aspectos da nossa realidade existem, né? É sobre demonstrar esse tipo de coisa, o valor desse tipo de abordagem, de metodologia, aliás, acerca do conhecimento, né? De como se alcançar o conhecimento sobre a realidade. E dentre esses métodos, né, está o método científico, obviamente, né? E também, de certa forma, o valor do ceticismo, né? Você tem um ceticismo primário, né? Um ceticismo prudente, né, prudencial, por assim dizer, onde você é cético ali de maneira prudente, né, você duvida não por duvidar, mas você duvida como uma forma inicial de se achegar de certos fatos da realidade, ou seja, para você poder ter uma compreensão maior das coisas, você antes de qualquer coisa duvida, certo? Mas você tem essa dúvida de maneira prática e não de maneira absoluta, né? Você não é um cético absoluto.
Você é só um cético prático ali no momento, né? Você duvida, suspende o juízo no momento, analisa a primeira coisa, depois que você termina de analisar, aí sim você emite um juízo sobre aquela coisa, entendeu? Um juízo de fato ali, certo? Então é sobre isso, né? A epistemologia de rua é justamente auxiliar esse tipo de coisa. E como que isso ocorre, certo? Nós vamos ver aqui. A seguir, uma descrição passo a passo de como um encontro de epistemologia de rua normalmente ocorre, né? Ou seja, como que ocorre a utilização desse método, né, nas abordagens, né? A utilização dessa abordagem, aliás, para a questão dos métodos, né? Além da epistemologia de rua, a técnica, a abreviação SE, Street Epistemology, né, que ele quer dizer aqui com SE, representará epistemólogo de rua, que é a pessoa que pratica SE, ou seja, nós, né? Nós aí que vamos praticar a epistemologia de rua somos epistemólogos de rua, podemos nos considerar epistemólogos de rua. E aqui, ó, seu parceiro de diálogo será referido como seu interlocutor, que significa uma pessoa participando de um diálogo, ou seja, a pessoa com a qual você está dialogando, certo? Aqui não vai detalhar muito bem qual que é o foco principal da coisa de maneira mais clara, mas eu posso traduzir da seguinte maneira: a epistemologia de rua ela serve para você identificar qual que é o método que o crente, né, que a pessoa com quem você está discutindo, ele está utilizando para manter, né, para formar aquela crença que ele tem. Então, por exemplo, né, o Peter Boghossian, ele tem uma palestra, né, onde ele explica até um pouco mais detalhadamente essa abordagem. Eu vou ver se eu deixo aqui um card no canto superior e um link na descrição para vocês darem uma olhada também na palestra em que ele mesmo explica isso, né? Ele explica de maneira bem clara. Mas eu vou tentar traduzir aqui para vocês de uma forma mais breve também, que é o seguinte: o foco da epistemologia de rua é você identificar o método, né? O meio pelo qual a pessoa está formando a crença, certo? Então o foco não é bater na crença. O foco é bater no método que a pessoa utiliza para formular e para alcançar aquela crença, certo? Então, por exemplo, você está se engajando em uma discussão com uma pessoa e aí você aplica esse método justamente para identificar o que está fazendo ela manter aquela crença, certo? O que está fazendo ela formar aquela crença ali. Normalmente as pessoas formam essas crenças, principalmente religiosas, dentro de curso religioso, baseando-se na fé, certo? Então, qual que é o foco da epistemologia de rua? O foco da epistemologia de rua é identificar esse método, que no caso de alegações religiosas normalmente é a fé, e fazer com que você, através dessa abordagem, você mine esse método, certo? Que está fazendo essa pessoa formar ou manter essa crença dela, entendeu? Então você não vai mirar, por exemplo, na crença dela em Deus. Você vai mirar na outra crença dela acerca do que permite ela formar essa crença em Deus, entendeu? Você vai atacar o meio pelo qual essa pessoa acredita que ela vinha conhecer esse Deus, entendeu? E não Deus em si, não o conceito de Deus. Você vai atacar o meio pelo qual ela forma essa crença no conceito de Deus, certo? Então, nesse caso, é justamente isso. É justamente essa questão, né? Essa questão de você atacar esse meio pelo qual ela está formando essa crença. E não você atacar a crença em si. Porque o Peter Boghossian, ele é bem claro com relação a isso, né? Porque praticamente o que você está fazendo é atacando o sintoma da doença. E não a doença em si, entendeu? A crença em Deus, ela é como se fosse um sintoma da doença, né? Que doença é essa? A doença da fé, certo? Então você tem que interpretar a fé como se ela fosse uma doença, né? E como se essa pessoa que está doente, né, que está com essa fé nela, ela estivesse sentindo esse sintoma que é a crença em Deus. A crença em Deus é o sintoma causado pela doença que é a fé, certo? Então você pode tornar sua abordagem mais fácil entendendo a coisa dessa forma. Entendeu? Então é justamente isso. Você identifica esse meio e você mina esse meio. Porque daí você já elimina o meio pelo qual esse tipo de crença pode ser formada. E por consequência você acaba minando a crença em si, certo? Você acaba minando esse conceito de Deus. Essa ideia dela de que Deus existe. Então é justamente isso. A epistemologia de rua
resumidamente é isso. Agora, como que nós aplicamos isso no dia a dia? E é aqui que o Jay Hitchens ele vai explicar um pouco melhor, certo? Vamos lá. O SE funciona melhor, né? O Street Epistemology ou Epistemologia de Rua funciona melhor em conversas individuais em que ambos os participantes podem aplicar toda a sua atenção ao que o outro está tentando dizer. Então ele funciona muito mais, ele funciona bem, de forma mais eficiente quando você está pessoalmente engajado ali com a pessoa, certo? Então, em conversas muito online, esse tipo de coisa talvez não seja tão efetivo quanto em conversas no seu dia a dia, certo? Mas vamos lá. Embora os encontros diretos no mundo real sejam mais eficientes, as pessoas também estão experimentando ativamente com outros meios, como bate-papo com vídeo e fórum de texto online, com algum sucesso, certo? Você pode tentar aplicar isso online, né? Com pessoas online, mas é um pouco mais difícil, certo? É um pouco mais complicado. Por conta do ambiente, né, ali da coisa, né, fica muito escancarado, né, o objetivo da coisa. A epistemologia de rua ela serve mais para ser aplicada sem o seu interlocutor ele saber exatamente do que se trata, certo? Etapa 1. Crie um relacionamento com seu interlocutor. Construa relacionamento com seu interlocutor antes de entrar no diálogo. Tente encontrar algo que você tenha em comum, certo? Gastar tempo para fazer isso elimina grande parte da nossa ansiedade natural e instintiva de se envolver imediatamente com um estranho. Ou seja, você tem que entrar na conversa de forma amigável. Você tem que primeiro começar com algum assunto alheio, alguma coisinha assim, para gerar uma simpatia com a outra pessoa, certo? Para essa pessoa ela sentir uma certa simpatia com você e ela se engajar com você ativamente, ali, entendeu? Ela se sentir confortável de se engajar com você ali em conversas alheias, né? E aí depois vamos para a segunda etapa, né? Depois que você cria esse relacionamento com o seu interlocutor, né? Você se aproxima mais dessa pessoa de você, você tem que chegar nessa segunda etapa aqui. Qual que é a segunda etapa? Identificar a reivindicação. O que seria isso? Vamos lá. Você já deve saber qual é a alegação do seu interlocutor. Por exemplo, você pode ter iniciado a discussão porque ouviu por acaso que eles acreditam em OVNIs. Ou, se você estiver ativamente procurando praticar a epistemologia de rua em qualquer assunto, essa etapa pode envolver bate-papo ocioso com a esperança de obter uma reivindicação válida. A maioria das pessoas que praticam a epistemologia de rua estão focadas em alegações religiosas. Então, uma afirmação comum é algo como Deus é real e a Bíblia é verdadeira. Então, o que você tem que fazer aqui? Você tem que identificar qual que é a alegação que essa pessoa está fazendo. Ela está fazendo a alegação de que OVNIs existem? Ela está fazendo a alegação de que a Bíblia é verdadeira? Ela está fazendo a alegação de que Deus existe ou algo do tipo? Então, você identifica essa alegação da pessoa, certo? Identificou essa alegação? Vamos para a próxima etapa agora, certo? A etapa 3. Vamos lá. Etapa 3. Confirme a reivindicação. Confirme que você entendeu seu interlocutor corretamente. Resumindo e repetindo sua reivindicação de volta para eles. Não continue até que ambos tenham certeza de que você entende isso claramente. Se necessário, anote a reivindicação para que você possa se referir a ela se a conversa não for dar resultados ali de imediato. Por exemplo, você pode perguntar: eu entendi corretamente que você acredita que Deus é uma entidade real e que as coisas escritas na Bíblia são verdadeiramente a palavra de Deus? Então você faz uma pergunta, né? Você tenta confirmar ali se você realmente compreendeu o que a outra pessoa está falando com você, certo? Então é importante que você tenha isso em mente, certo? Que você compreenda bem essa coisa, entendeu? Então, se você não entendeu direito a alegação do seu interlocutor, por favor, faça esse esclarecimento para que a sua abordagem não seja comprometida, certo? Então, para essa abordagem ser bem sucedida, tem que ficar bem claro que você entendeu exatamente o que essa pessoa está acreditando ou não, entendeu? O que ela está afirmando ali, se é o correto ou não, entendeu? Então, beleza. Passamos nessa etapa aqui, certo? Vamos para a etapa 4, número 4. Vamos lá. Esclarecer as definições. O que é esclarecer as definições? Vamos lá. Se houver palavras ambíguas ou potencialmente ambíguas, né, seria um bom momento para prendê-las ao seu interlocutor, ou seja, esclarecê-las com o seu interlocutor.
Por exemplo, escolha o que você quer dizer quando usar a palavra Deus, ou a palavra verdadeiro. A clarificação de definições é algo que você pode ter que fazer várias vezes à medida que a palestra progride. Caso se torne aparente que você está usando palavras de maneira diferente, né? Ou seja, se você estiver usando uma palavra ali de maneira diferente, é bom você estar alinhado ali com o seu interlocutor para evitar esse tipo de coisa, entendeu? Para evitar esse tipo de problema onde você está falando abacaxi e a pessoa está falando abobrinha, né? Você tem que estar alinhados ali na definição. Você tem que estar se referindo à mesma coisa quando vocês utilizam uma palavra, né? Essas palavras aí, durante a discussão, para não comprometer a abordagem, né? Agora vamos para a etapa 5. Identifique o nível de confiança, né? Pergunte ao seu interlocutor como eles estão confiantes de que sua afirmação ou crença é verdadeira. Se possível, peça-lhes um número. Se eles não estiverem dispostos ou não forem capazes de quantificá-lo, aceite o que eles lhe derem e observe que esse é seu nível de confiança inicial. Por exemplo, quão confiante você é que esse Deus é real em uma escala de 0 a 100? Nota, a escala de confiança é apenas uma maneira de julgar por si mesmo quanto efeito seus esforços estão tendo. É opcional e não é parte integrante da epistemologia de rua. Não persista, pois isso pode irritar seu interlocutor e ser contraproducente. Ou seja, isso aqui é opcional, cara. Essa etapa 5 aqui, ela é opcional, mas ela é boa, porque daí se você conseguir obter uma faixa ali, né, de uma faixa ali medindo, né, quanto ele está de confiante ali, você consegue identificar em que estágio, né, em que estágio de confiança esse cara está, né, se ele está pré-contemplativo, contemplativo, ou se ele está em outro estado, né, como o Peter Pocosin, ele bem fala na palestra dele, né, recomendo vocês darem uma olhada depois, né, como eu já deixei linkado antes. E assim, você tem que identificar, se possível, forneça isso, cara. Tente fazer uma pergunta discreta ali, falar, quanto que você está confiante aí? Numa escala ali, quanto você estaria de confiança, sabe? Se você conseguir fazer isso, é melhor, porque daí você consegue medir a efetividade da sua abordagem ali, né? Durante aí o percurso da aplicação do método, certo? Então vamos lá. Mas não fique insistindo, beleza? Se o seu interlocutor não quiser fornecer isso, não insista, senão isso vai comprometer o resto das etapas. Então bora lá. Vamos lá, etapa 6. Identifique o método usado para chegar ao nível de confiança. Pergunte ao seu interlocutor como eles determinaram que a crença deles é verdadeira ou como chegaram ao nível de confiança declarado. Eles podem fornecer várias razões. Tente se concentrar em apenas um ou dois. Idealmente, aqueles que mais contribuem para a sua confiança. Uma vez que você tenha decidido sobre o motivo ou método principal, mantenha-se focado nisso pelo restante da conversa. Então, por exemplo, aqui entra a questão de você identificar a epistemologia deles, né? Qual que é o método que eles estão utilizando para chegar naquele grau de confiança naquela crença. E aí eles vão dar o quê? Fé, experiência pessoal, deixa eu ver o que mais. Às vezes eles podem fornecer algum argumento específico, né? Que eles têm um pouco de confiança, ou alguma coisa assim. A partir do momento que você identifica qual que é a coisa que faz eles terem mais confiança naquela crença, o seu objetivo vai ser lidar com isso, certo? Vai ser lidar justamente com esse motivo, com esse método, certo? Seja fé, experiência pessoal, enfim, qualquer coisa desse tipo, né? Por exemplo, você pode contentar com uma poderosa experiência pessoal, como a principal razão para acreditar que Deus é real, né? Que é esse caso aqui que eu citei, da experiência pessoal. Geralmente você vai ver ou experiência pessoal ou diretamente o apelo à fé, né? Falar, por fé. Alguma coisa assim. Passo 7. Faça perguntas que revelem a confiabilidade do método. Essa aqui é bem importante. Suas principais ferramentas aqui são o método socrático. Não, o que é o método socrático? É justamente aquele método no qual você tem a aplicação, né, dos meios ali pelo qual o Sócrates aplicava ali no pessoal, ou seja, através das perguntas, né, as perguntas retóricas e coisas desse tipo, né, perguntas ali que visam trazer as pessoas a terem, né, alcançar aquele estado, né, que era referido como maiêutica, né, você fazer o conhecimento brotar na própria pessoa, né? Ela se questionar a respeito daquele método, daquela coisa que ela está utilizando. Esse é o método socrático, né? Você fazer perguntas socráticas ali, né? De certa forma, para você testar, né?
para você testar justamente se aquele método que ele está se baseando realmente é confiável para ela manter aquelas conclusões específicas que ela está mantendo. E com isso você vai fazer ela entrar no processo que vai alcançar ali a maiêutica, né, socrática, por assim dizer. Que é você fazer o conhecimento brotar de dentro de si, né, naquela pessoa. Né? Ela mesma vai se dar conta de que aquele método talvez não seja tão confiável assim para chegar naquela conclusão que ela está mantendo. Certo? Seja a conclusão da existência de Deus, de OVNI, de antivacina, de qualquer coisa que seja, entendeu? Então esse daqui é o método socrático, né? Você fazer perguntas socráticas ali com o objetivo de alcançar ali a maiêutica, de certa forma. O teste de fé externo, OTF, e questões que giram em torno da falsificabilidade de suas reivindicações. Faça perguntas que, quando respondidas, levem a uma contradição das suposições ou hipóteses do seu interlocutor. Por exemplo, você poderia perguntar, se uma mulher hindu tivesse uma experiência pessoal igualmente poderosa que a convencesse de que Brahma, Vishnu e Shiva eram reais, isso seria uma boa evidência de que ela estava correta? Então você tem que aplicar esse tipo de perguntas socráticas, esse tipo de coisa, né? Tem que utilizar esses métodos, né? Tais como o método socrático, o teste da fé externo, e questões que giram em torno de falsificabilidade, da reivindicação, né? Como foi dito aqui em cima. Você utilizando essas coisas aqui, né, nesse passo, né, no passo 7, você vai conseguir alcançar um certo, você vai conseguir fazer essa pessoa avançar de certo estágio que ela está, né, para um outro estágio ali, né, de confiabilidade. Então você vai trazer ela de um estágio de confiabilidade muito alto para um estágio de confiabilidade um pouco mais baixo. Entendeu? Você vai abaixar a confiança nela naquele método que ela está utilizando para manter aquela crença específica, entendeu? É justamente isso. Aí, ó, passo 8. Ouça, resuma, questione, observe, repita. Ouço. Ouça seu interlocutor de perto. Olhe para eles diretamente, tente entender o que eles estão tentando transmitir sem ficar preso em suas escolhas exatas de palavras. Então isso aqui é muito importante, você tem que ouvir o seu interlocutor, você tem que ouvir e entender o que ele está querendo dizer ali, entendeu? É muito importante esse tipo de coisa, entendeu? Para a gente poder se manter alinhado, entendeu? Nos manter alinhados ali. Resumir. Repita o que você acha que seu interlocutor está tentando comunicar e verifique com eles que você os entendeu corretamente. É importante que eles sintam que foram ouvidos. Isso prova que você está sendo atento e levando suas crenças a sério. Por exemplo, você pode perguntar o seguinte: parece que você está dizendo tá. Eu tenho isso certo, né? Eu compreendi isso bem. Aí a pessoa vai dizer sim ou não. Aí nesse caso de não, você fala, então me esclareça melhor, entendeu? E aí a pessoa vai esclarecer para você melhor. E aí você repete de novo. Você fala, parece que você está querendo dizer isso aqui. É isso mesmo que você quer dizer? Se ela dizer que sim, prossegue, cara. Prossegue. Ó, questão. Construa questões mais socráticas, que foi o que eu disse, né? Com perguntas socráticas. Que visam ali trazer um conhecimento interno na própria pessoa, né? Que se apliquem diretamente à epistemologia que eles estão usando. Veja método socrático na Wikipédia. Na Wikipédia mesmo vocês conseguem ter uma noção mais ou menos clara aí do método socrático, certo? Que é isso que eu estou tentando explicar aqui para vocês de maneira mais resumida. Mas vocês podem dar uma olhada na Wikipédia, tem um resumão bem bacana lá para vocês compreenderem melhor. Assistir, né? Então preste atenção nesses momentos especiais em que seu interlocutor para pensar, né? Isso é frequentemente traído pelo ato de olhar para o teto, claramente tentando classificar as coisas em sua cabeça, ou seja, alinhar as coisas na cabeça. Então, se uma pessoa está começando a ficar muito pensativa nas coisas que você está dizendo, é porque você está sendo efetivo, né? Se você observa esse tipo de comportamento dessa pessoa, é porque você está tendo a sua aplicação desse método está sendo efetiva, certo? Você está sendo bem sucedido em aplicar a epistemologia de rua nessa abordagem aí, né? Você está conseguindo ser bem sucedido aplicando essa abordagem com essa pessoa. É importante detectar essas aporias, né, e permitir que o silêncio continue ininterrupto até que o interlocutor fale. Então você tem que deixar ele pensando, ele refletindo ali consigo mesmo, sabe? Você tem que fazer ele ficar ali, enfim, imaginando ali a coisa, entendeu?
aporias são sinais de que você está fazendo a epistemologia de rua certa, que foi o que eu disse, né? Eles podem até mesmo marcar o melhor momento para encerrar sua conversa, pois seu interlocutor pode ficar com esses pensamentos e perguntas ecoando em sua mente enquanto continua no dia. Então, se você conseguiu fazer isso, cara, você já foi bem sucedido. Você provavelmente já moveu ele de um estágio de confiança para outro estágio de confiança. Entendeu? Um estágio de confiança muito alto para um estágio de confiança menor, né? Você reduziu a confiança dele naquele método que ele está utilizando ou naquela coisa que ele está acreditando, entendeu? Aquele método que ele está formando aquelas crenças. Então isso é importante, entendeu? Isso é importante. Etapa 9. Encerre a conversa. Se o seu interlocutor anteriormente ofereceu o seu nível de confiança, pergunte-o novamente quando terminar. Isso pode ajudá-lo a julgar se o seu diálogo teve um efeito imediato. Então, aquela coisa, se você conseguiu aquela escala de antes, né? É importante você perguntar esse tipo de coisa novamente para a pessoa e falar: ah, cara, de acordo com aquela escala que você me forneceu, né? Aquela escala que você me deu antes. Quão confiante você está agora na sua crença? Você está com aquele mesmo grau de confiança que você tinha antes? Ou aconteceu alguma mudança? Você acha que essa conversa aqui fez você refletir um pouquinho sobre isso? O que você acha? E aí essa pessoa ela vai te dar um parecer ali, né? Isso se ela já tiver te dado aquela régua, né? Que foi justamente o que foi perguntado antes, né? Na outra etapa. Se ela não te deu, tudo bem. Segue outro dia, entendeu? Fala, vamos encerrar por aqui. Foi bacana conversar com você. Vamos. No outro dia a gente continua mais, né? E aí talvez no outro dia, quando você for conversar com essa pessoa, quando essa pessoa vier conversar com você, que já é um bom sinal, né? Se ela voltar a falar com você é um bom sinal. Aí sim você traz essa régua, né? Você fala, bom, aquela conversa que a gente teve no outro dia e tal, será que você agora já teria alguma escala, alguma coisa assim para me dizer, para estabelecer o quanto de confiança você tinha em relação a hoje? Você realmente ainda tá com aquela confiança que você tinha antes? Esse tipo de coisa, sabe? E aí você consegue identificar exatamente onde essa pessoa tá, né? No próximo dia. Não precisa ser no mesmo dia. Aí aqui, ó. Um exemplo seria esse aqui, né? Dadas essas coisas de que falamos, você acha que seu nível de confiança mudou? Você ainda acha que 100% é preciso? Entendeu? É justamente isso, né? Etapa 10. Empresa da peça. O sucesso parece. A IL, né? Considera que a troca foi agradável, positiva, ou seja, o interlocutor, né, ele considera que foi produtivo. Você induziu com sucesso pelo menos uma instância de aporia no interlocutor. Ambas as partes expressam desejo de falar novamente. Uma mudança marcada no nível de certeza relatado pelo próprio interlocutor. Isso aqui essa etapa 10 aqui é você identificar se houve sucesso ou não, entendeu? Quando ocorre o sucesso da aplicação da epistemologia de rua, é essas 4 coisas aqui que você vai ver, entendeu? A pessoa com a qual você está conversando, ela considera que a troca foi agradável, positiva, valiosa, etc. Ou então, você induziu, né, com sucesso, pelo menos uma instância de apoio no interlocutor. Ou seja, você fez o interlocutor, né, a pessoa que você está se engajando na discussão, ficar pensativa. Isso é um indício de sucesso, né, na sua aplicação desse método, dessa abordagem. Ambas as partes expressam desejo de falar novamente, ou seja, você quer falar novamente com essa pessoa e essa pessoa quer falar novamente com você, né? Então isso significa que a sua abordagem ela também foi aplicada de maneira bem sucedida, né, da epistemologia de rua. Uma mudança marcada no nível de certeza relatada pelo próprio interlocutor. Então, se ele forneceu aquela faixa, né, de confiança, né, aquele grau de confiança lá, e você viu que ele reduziu durante a conversa, no final da conversa ele falou que ele perdeu um pouco da confiança, isso é um bom sinal também, entendeu? É um bom sinal. Agora, o que a falha da aplicação do método aparece? Argumentando e levantando voz. Então, se a pessoa começou a levantar a voz, ou você começou a levantar a voz, é porque provavelmente a sua aplicação da epistemologia de rua foi mal sucedida. Qualquer uma das partes sentindo frustração, ou seja, você ficou frustrado, ou a pessoa que você está discutindo ficou frustrada, isso é um indício de insucesso na aplicação da epistemologia de rua. Qualquer uma das partes se sente incompreensível ou incompreendida. Então você se sentiu incompreendido ou a outra pessoa também se sentiu incompreendida. Então se qualquer uma dessas coisas aconteceu, realmente foi mal sucedido. Ou então, né, qualquer uma das partes lamentando ter tido a conversa, né? Ela falando, que bosta essa conversa, não gostei, você é uma merda, não sei o que. Isso daí é um indício de que a coisa falhou, entendeu? Que você não foi bem sucedido em aplicar a epistemologia de rua com essa pessoa, entendeu? É justamente isso. Aqui vamos às regras de ouro.
Preste muita atenção ao seu próprio comportamento. Se as suas palavras, linguagem corporal ou tom de voz traírem até mesmo uma pequena dose de condescendência, ou seja, de traírem tipo, uma pequena dose de respeito ali com o seu interlocutor, né? Seu interlocutor, ele reconhecerá isso e estará justificado em reagir negativamente a ele. Ou seja, se ele identificar que você está se comportando de uma maneira ali meio babaca, alguma coisa assim, ou que você está levantando muita voz, ou que sua linguagem corporal está meio estranha ali, isso pode comprometer a sua abordagem. Né? Seu interlocutor está totalmente justificado em apontar e falar, cara, ó, acabou, você está sendo um babaca, você está, enfim, você está agindo de uma forma estranha, falou, valeu, não quero mais papo com você, entendeu? Se o seu objetivo é apenas vencer e você não respeita genuinamente o seu interlocutor, mesmo que você não respeite as crenças deles, então a epistemologia de rua pode não ser o certo para você. Então, se seu objetivo é apenas ganhar o debate, ganhar a discussão ali e falar, nossa, ganhei aqui, nossa. Aí, ó, tá vendo? Sua crença você acredita em Papai Noel e coisas assim, e contos de fadas. Se seu objetivo é só isso, então nem eu aplico a epistemologia de rua, cara. Vai fazer outra coisa, vai, enfim, fazer qualquer outra porra que não é pra você isso aqui, beleza? Mas enfim, vamos lá. Não seja puxado para as ervas daninhas. A maioria das pessoas que são novas na epistemologia de rua lutam para evitar serem desviados quando ouvem afirmações claramente falsas ou insuportáveis. Reagem reflexivamente a eles, apresentando evidências ou argumentos opostos. Quando você faz isso, você já saiu dos trilhos, porque você já tá puto, você tá querendo jogar fatos na cara da pessoa, você tá querendo já trazer uma fonte de um artigo científico, tacar na pessoa, você tá querendo trazer um argumento filosófico robusto ali, tacar na pessoa. Cara, não vai funcionar, velho. Entendeu? Sinto muito, mas não vai funcionar, entendeu? Porque muitas pessoas estão no estado que o Peter Boghossian chama de pré-contemplativo, ou estado de negação. E esse estado de negação ele é reforçado justamente por essa epistemologia que essa pessoa tem, entendeu? Que no caso geralmente é a fé, entendeu? Ela geralmente se baseia na fé para manter essa crença muito arraigada, entendeu? Na existência de Deus ou coisas assim. Então não adianta você pegar pegar um artigo científico, tacar na cara dela e falar, ó, fio, ó, evolução, é teoria da evolução, é Big Bang, é o caralho a quatro, não vai adiantar, velho. Essa pessoa ela tá blindada, entendeu? Que nem o Peter Boghossian fala, né? O pré-contemplativo é a pessoa que tá blindada, filho. Não vai adiantar, entendeu? Você tem que primeiro trazer ela desse estado pré-contemplativo para um estado contemplativo, né? Que o Peter Boghossian chama, que é um estado mais aberto, né? Por assim dizer, um pouco mais aberto. E aí sim você pode trazer evidências científicas, evidências empíricas, ou argumentos filosóficos mais rebuscados. Mas enquanto ela não estiver nesse estágio, não adianta você trazer evidências, não adianta você trazer nada que ela não vai mudar de posição, entendeu? Não adianta. Então se você está discutindo aí, você está perdendo tempo. Você tem que adotar essa abordagem aqui no passo a passo. Você tem que mover ela de um estágio para outro, para depois você, conforme ela estiver num estágio ali mais ou menos adequado de confiança, né, de falta de confiança ali naquele método que ela utilizava para manter a crença, aí sim você pode trazer evidências para poder sustentar suas alegações, entendeu? Não é um desastre, como você pode simplesmente deixar de lado o ponto e voltar aos trilhos, mas é normal lutar com isso através de muitas palestras, antes de se sentir confortável ignorando essas coisas e mantendo o foco na epistemologia. Então é algo bem difícil, não é fácil pra gente, sabe? Nós que somos céticos, que somos livres pensadores, não é muito fácil a gente ouvir às vezes alegações absurdas e manter a calma ali, mas é necessário, sabe? Se o seu objetivo é divulgar o pensamento racional para as pessoas, é fazer as pessoas serem mais racionais, né? Fazer as pessoas compreenderem essas coisas, divulgar esses conteúdos. Então é importante você saber aplicar esse método, cara. Esse método é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Não permita que a frustração o sobrecarregue, ou seja, não fique sobrecarregado com essa frustração. Todos são diferentes. Para algumas pessoas isso pode ser um grande desafio, mas a epistemologia de rua exige que você mantenha a compostura ou não seja um epistemólogo de rua, né? Ou você mantém a compostura ou você nem aplica esse método, cara. Se você é uma pessoa que realmente é muito estressada, é uma pessoa que não sabe ter paciência, pelo menos um básico, né, um mínimo de paciência, então foda-se, cara, nem liga. Tenta convencer só quem está no estado contemplativo, né, no estágio mais avançado aí de desconfiança nesses métodos, etc. Desses métodos que ela utiliza para manter a crença religiosa.
se você vê que essa pessoa não tem tanta confiança, então vai em frente, né? Use as evidências científicas, os argumentos filosóficos. Mas se ela não está nesse estágio, se ela está no estágio pré-contemplativo, ou você aplica epistemologia de rua de forma eficiente, ou você deixa essa pessoa acreditando lá à vontade, ter na fé dela, e pronto, entendeu? E não discute com ela, porque senão você vai só estressar a sua cabeça, né? Você vai só ficar puto e não vai resolver nada, né? Não vai resolver absolutamente nada pra você, entendeu? Bom, enfim, esse vídeo aqui foi justamente para isso, né? Para apresentar um pouco para vocês a epistemologia de rua, ensinar vocês a como aplicá-la, né, no dia a dia, em conversas com pessoas. E eu sugiro que vocês assistam a palestra do próprio Peter Pogosyn, também explicando de forma até um pouco mais detalhada também sobre este método e sua aplicação adequada, beleza? Bom, agradeço aí vocês, pessoal. Quem puder aí também, o link do livro do Peter Boghossian, né, sobre esse assunto, né, sobre epistemologia de rua, que é o livro A Manual for Creating Atheists. O link desse livro vai estar na descrição, certo? Então quem gostou aí, por favor, acesse lá na Amazon, né, através desse link. Vocês já vão estar contribuindo aqui com o canal, certo? Eu sou associado da Amazon. Vocês vão estar prestando um auxílio muito grande para mim se vocês adquirirem esse livro também através de lá, se vocês entendem inglês, certo? Também gostaria de deixar claro aqui que quem gostou, por favor, dê um like, né, no vídeo, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Se você tiver condições também, sinta-se à vontade aí para dar um apoio financeiro, né, com doações através dos diversos meios que estão na descrição, certo? Inscreva-se no canal e é isso aí, beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!